Eu quero dar a boa noite para todos e todas, né, e colocar para vocês, assim, que eu estou muito feliz, eu vou dar um destaquezinho para mim agora que estou falando, para que todo mundo possa me ver, né, então eu quero dar boas-vindas para todas, né, e todos e todes, né, e dizer que eu estou muito feliz, assim, de poder contar com a participação de vocês aqui hoje, né, especialmente da minha amiga Vivi, né, que vou dar um destaque para ela aqui também, para a gente começar esse bate-papo, que a ideia é o bate-papo, né. Então, como é que a gente vai funcionar hoje? Eu vou, a gente combinou isso antes, eu vou dar uma introdução no tema, vou falar um pouquinho como eu trabalho, como é a o tipo de trabalho que eu desenvolvi com Mulheres que Correm com os Lobos, com essa temática, né, e fazer algumas reflexões sobre o livro, né. E a Vivi também, então, né, vai seguir essa minha fala. A ideia é que cada uma de nós fale no máximo meia hora, para que a gente tenha mais meia hora de interação com vocês, né. Então, eu vou combinar, assim, de que a gente possa ouvir, né, tanto a Vivi quanto eu, a gente se ouve, a gente conversa um pouquinho, né, cada uma vai expor aí então meia hora ou 20 minutos, né, uma exposição breve, para que a gente possa fazer um diálogo, né. E então, enquanto a gente está conversando, né, assim, expondo essa primeira introdução, cada uma, daí se vocês puderem, a não ser que tenha uma coisa, assim, super urgente, né, se vocês puderem, anotar as perguntas, né, e depois a gente fala. Eu prefiro não trabalhar com chat, tá, é um jeito que eu prefiro que a pessoa expresse a sua pergunta. Mas também a gente vai poder, se alguém não quiser falar, né, escrever no chat, eu leio a pergunta daí, tá. A pergunta, a colocação não precisa ser só a pergunta, tá, pessoal. Vocês podem falar da experiência de vocês, hã, trazer reflexões, não precisa ser só perguntas. Então, eu vou começar, tá, Vivi? Então, eu quero introduzir esse tema com vocês falando um pouquinho da nossa autora, né, da Clarice Pincola Estes, e falar um pouquinho da história dela, de uma forma muito breve, né. Então ela é americana e ela, nasceu, nos Estados Unidos, mas ela é filha de imigrantes, mexicanos, né. Então ela foi educada em espanhol inicialmente, né, então ela fala tanto o espanhol quanto o inglês, e então, ela começou com essa tradição, né, com essa conhecendo essa cultura mais hispânica, mais ligada à América Central, né, ao México, né, então que não dá para dizer que a América Central já é quase é a América do Norte, assim, essa porta para a América do Norte, né, essa passagem, mas assim que tem essa latinidade muito forte, né, então uma coisa de uma presença latina muito forte. E depois a gente, hã, ela foi aos 4 anos, ela foi colocada em adoção, né. Era uma família muito simples, de trabalhadores braçais, e ela foi colocada em adoção. E daí quem adotou ela foi um casal de imigrantes, húngaros, e daí esse casal, eles eram analfabetos, também pessoas muito simples, mas eles educaram ela muito na tradição da contação de histórias, eles eram contadores de história, e da Hungria, assim, vinha muitas histórias que, formaram essa pessoa que é a Clarissa, né.
Aí depois tem toda a uma história grande, né, de superação, então ela vai fazer a psicologia, depois ela vai se formar em Zurique com terapeuta junguiana, né, e então, e daí vai trabalhar com pessoas, que tinham traumas de guerra. Então é uma história forte, né, uma história de uma pessoa que tem uma base muito forte e que, apesar de, assim, da sua origem ser de pessoas que não, inclusive não alfabetizadas, ela desde que se alfabetizou, ela gostava de escrever, ela é poetisa, então, nossa, né, tem essa breve falar dessa mulher que é uma mulher sensacional, né, uma mulher que não é ela não constrói a sua teoria somente sobre a a base junguiana, que é uma coisa muito importante no trabalho dela, né, mas ela constrói a sua teoria em cima da vivência pessoal dela, né, que é muito bonito. Então, eu acho que essa alquimia que se formou aí com a Clarissa, né, entre a a questão da vivência pessoal e toda a formação teórica dela é super importante. Então, esse livro específico que ela já escreveu outros livros, né, mas esse específico que a gente vai discutir, que é o livro que fez ela ficar famosa, né, no mundo inteiro, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, esse livro ele vai falar essencialmente de um arquétipo, né, que é o arquétipo da mulher selvagem. Então, e ele vai se desenvolver sobre uma série de contos, né, de histórias, que podem ser considerados contos de fada, alguns da tradição húngara, alguns de tradição norte-americana, alguns de tradição latina, e ela vai fazer uma série de reflexões a respeito desses contos, alguns mitos também ela vai trabalhar, né. Então, e é um ensinamento muito profundo que ela nos transmite, a partir da reflexão sobre o que esses contos estão nos falando, o que eles estão nos contando. E daí então ela fala que inicia, né, falando a respeito, eh dessa mulher que vive no deserto, né, que coleta ossos, né, lá que sabe, né, e ela sabe montar um lobo, né, ela coleta os ossos pela estrada e monta os ossos, através dos ossos, o esqueleto de um lobo, canta sobre esse esqueleto e esse esqueleto toma vida, sai correndo, né, e se transforma numa mulher que dança, né, uma mulher que dança enlouquecidamente. E daí, a partir daí, que é o primeiro ponto que ela traz, né, daí vem outros maravilhosos, né. E esse é o conto que começa, né, começa essa história, porque ele está falando justamente dessa mulher que é a mulher selvagem, né, essa mulher que ela ela tem uma fidelidade com a sua natureza. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode, fazer uma reflexão quando a gente, pensa, no que a Clarissa quer nos trazer com essa representação do selvagem, né, é a gente pensar que ela, né, na questão de como a nossa cultura olha o selvagem. É interessante, deve estar saindo, eu editei um vídeo agora ontem, né, deve estar saindo no canal que a gente tem sobre a história da biodança, né, que eu que edito os vídeos. E daí tinha umas entrevistas e tinha a Ruth Cavalcante falando a respeito da origem da educação biocêntrica, que era originalmente se chamava educação selvagem, né, e que um dos motivos, não era o único, mas um dos motivos de ela dizer para o Rolando Toro que teria que mudar o termo educação selvagem para educação biocêntrica, era que, teria uma dificuldade muito grande
das pessoas entenderem o que queria se dizer com selvagem, né. Então, que para a gente, na nossa cultura civilizada, né, o selvagem não é o que vem, da natureza, não é o que vem do mundo instintivo, no sentido do primordialmente autorregulável do instinto, né. O instinto vivo visto dentro da biodança, ele é sempre a questão da autorregulação, do cuidado com a vida, né, dentro também da psicologia a gente vai ver, né, o instinto como aquela força reguladora da vida. Então, quando a gente vê alguém sendo brutal, alguém sendo super violento, alguém, perder o controle, socialmente se diz: "Essa pessoa é muito instintiva, ela é instintiva demais", mas na realidade, dentro do olhar que a gente desenvolve em biodança e em algumas linhas da psicologia, essa pessoa não é instintiva, ela está justamente muito afastada do instinto, o que faz com que ela fique violenta, com que ela comece a não se conectar mais com a vida, com a força de vida, né. Então, o resgate do selvagem, e eu sinto que a Clarissa traz isso também, né, o resgate do selvagem, desse arquétipo da mulher selvagem, é o resgate da conexão profunda com a vida. E o selvagem, né, ele é o antes da civilização também, né. Então, quando a gente fala de selvagem, a gente fala de algo que não foi civilizado. E a grande questão também é o que a gente olha como civilização, né. Então, o Freud, né, ele foi a primeira pessoa que falou que a civilização representa neurose. A representação é para ser civilizado, tu tem que ser neurótico, né. Depois James Hume vai dizer: "Quanto mais civilizado, mais neurótico", né. Então, o que que significa isso, né? Significa que, na realidade, o processo civilizatório, ele vai coincidir em muito dentro do que a gente chama de história, né, e não da pré-história, mas o que a gente chama de história coincide com o processo civilizatório que vem depois da alfabetização, da utilização da escrita, né. Então, esse processo, ele é um processo que coincide também com a história do patriarcado. Então, a gente pode dizer que a civilização, né, ela se constrói já junto com o patriarcado, né. E esse patriarcado, ele é formatador do que é ser homem, do que é ser mulher, né. Então a gente sabe que ao longo do desse processo civilizatório, uma das coisas que aconteceu a partir, digamos, dessa grande revolução, esse grande momento histórico da humanidade que foi o surgimento ou a criação da agricultura, né, a partir desse momento, que surge tem uma virada na história humana, né, então, a partir desse momento, a gente começa um processo de domesticação da natureza, né. Então, o que que significa a palavra domesticar? Vem de domus, né, ou seja, eu trago para casa, para dentro da casa, algo que estava na natureza, o domesticar, né. E então a gente domesticou as plantas, a gente domesticou os animais, mas o que a Clarissa vai nos denunciar muito fortemente é que a gente domesticou as pessoas também, né. Então que esse processo civilizatório, ele domestica as pessoas. E daí, domestica principalmente as mulheres, porque as mulheres ficaram dentro dessa construção civilizatória. Essa construção ela vai trazer para a gente, né, o surgimento das cidades, né, o surgimento da vida pública, ok? Então, a polis, a cidade, né, ela vai trazer a vida pública, as interações políticas, né. Só que,
ao mesmo tempo que começa a se criar a vida pública, também começa a se criar a vida privada, né. E onde é que ficou as mulheres dentro do patriarcado, né? Elas foram se colocando dentro do privado, da vida privada, dentro da casa. Tem a polis, a cidade, e tem o domus, a casa, né. Então, é dentro da casa que a mulher vai sendo confinada. Quanto mais patriarcal a cultura, mais a mulher está dentro da casa, ela perde os direitos, né, os direitos políticos e de participação social ficam muito restritos, né, e começa todo um condicionamento do que é ser mulher, né, o que significa ser mulher. Então, a gente pode dizer que a figura mulher é uma figura construída dentro da nossa cultura, né, que a gente tem aquilo que a gente acha que é ser mulher, né, muitas vezes é uma construção é uma grande fantasia, né, que é uma fantasia que vem carregada, né, de muita violência, de muita castração, né, de muita adaptação a situações de muita restrição, carregada de silenciamentos, né, carregada de anulação na história, de afastamento de direitos básicos, como se educar, conhecer o mundo, ser feliz, né. Então, e a Clarissa, ela nesse livro, ela nos convida a um caminho de volta, né. E daí, uma das coisas, deixa eu ver que eu fiz umas anotações aqui para a Vivi, eu vou tô me guiando aqui pelas anotações que eu fiz para ela, né, para dizer: "Olha, eu vou falar disso, daquilo, daquele outro", e daí eu já peguei a anotação para mim mesma. Então, assim, uma das coisas que eu acho que ela coloca, né, bem forte, assim, principalmente em 2 contos, né, que é o Vassalissa Esperta e o Barba Azul, né, que ela vai assim, são os primeiros, né, depois, hã, de Lá que Sabe, né, a gente vai ver esses 2 contos, né, que é uma introdução básica para a gente fazer uma leitura de todos os outros contos depois, né. Então esses 3 primeiros, eles são básicos pra ela apresenta ali a que veio, né. Então, daí ela vai falar de uma figura muito importante, que eu considero muito importante, que ela diz que é um arquétipo, né, que é um predador que a gente tem dentro da gente, né. Que é o natural predador da psique, né. Então, que é algo que, boicota o nosso processo, né, que, restringe a nossa capacidade de ser a gente mesmo e que está presente muito fortemente na cultura em que a gente vive. Então, a cultura que a gente vive é uma cultura que reforça esse predador, né? Que reforça esse. Porque como é que se manifesta esse predador da psique? Ele se manifesta por um diálogo interno, né? Um diálogo interno que faz uma autocrítica terrível e que faz com que tenha um ambiente social que é domesticador para as mulheres, mas também tem um ambiente interno que vai confirmando isso, vai confirmando e vai criando situações onde a gente faz um diálogo interno com a gente mesmo e a gente se desqualifica, a gente se boicota, né, e então eu acho que todo livro ele traz várias reflexões, como se esse predador fosse andando dentro do livro e a gente fosse olhando: "Ah, mas ele está aqui. Ah, não, mas ele está aqui também". E à medida que a gente vai olhando ele se deslocando dentro do livro, a gente também começa a perceber como lidar com ele,
né, e eu acho que um dos grandes ensinamentos desse livro é como a gente lidar com as prisões que nós mesmos construímos para nós mesmos. Porque a sociedade, o mundo, ele cria muitas prisões para as mulheres, né, mas essas prisões, elas também elas encontram um eco dentro da gente, né, na nossa insegurança, na nossa, nosso medo de não ser aceitas, nosso medo de não ser julgadas, né, de ser julgadas. E a gente tem aí, né, historicamente, uma história muito longa, né, de perseguição das mulheres que se, digamos que se concretizou de uma forma muito drástica ao longo na Europa e na América Latina, com a questão da Inquisição, né. Então, eu acho que isso ficou muito marcado e vai se reconfirmando nos nossos medos de ser diferente daquele estereótipo que nos impõe a sociedade. Então, essa é a minha fala de introdução, já falei aqui muito demais, né, e eu vou passar a bola para a Vivi então, para ela também trazer as reflexões dela sobre o tema. Gente, só o predador natural da psique dava, assim, uma conversa de horas. Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar, assim, é o quanto, quando, quando a gente conversou de fazer essa conversa, é, tipo, escolher que elementos que eu ia trazer, né? Porque acho que a primeira coisa do livro é que é um livro com tanto conteúdo e com tantas camadas de aproximação dele, e que ele pode ser lido a partir de psicólogos analíticos, como a Mirtz é uma psicóloga, eu não sou, então eu inicio a leitura dele a partir de uma indicação de leitura mesmo, né? Eu estava até lembrando hoje, foi em 2000 que eu recebi esse livro e da minha psicóloga na época, e ela disse, lê esse livro, Viviane. E, enfim, né, daí começou toda a saga do Mulheres que Correm com Lobos na minha vida, né? Então, eu acho que primeiro é uma escolha, né? Por onde que a gente vai caminhar, né? Por onde a minha leitura de vida, por onde eu circulo, como é que a minha subjetividade foi construída. Eu acho que tem uma série de elementos que faz com que a gente se aproxime e o olhar que a gente vai ter e a leitura que a gente vai ter do livro, né? Então, eu gosto de um ditado africano que diz que o futuro é ancestral. E eu acho que Mulheres que Correm com os Lobos me ajuda a perceber esse futuro que é ancestral, né? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, que eu gostaria de falar do livro é um pouco na linha que a Mirtz trouxe, da gente pensar dos jeitos de ser mulher, né? Que foram construídos e que nós somos educadas, e daí eu acho que domesticadas é uma palavra forte, mas para mim é uma palavra que define bem, né? O quanto a gente foi construindo nossa subjetividade a partir do que é ser mulher, é assim ou é assado, né? E, e o livro, o Mulheres que Correm com os Lobos, ele me traz algo que é bem, para mim, bem importante, né? Eu fiz muitas anotações, né? Porque eu ia estar conversando com a Mirtz e com vocês, então eu estava muito ansiosa, né? E eu acho que uma das primeiras coisas assim que o livro traz é essa possibilidade da gente pensar em jeitos diferentes do feminino, né? E uma das coisas que ela traz muito no livro e que eu até anotei, que os contos eles falam, as histórias que vão ser os processos de aprendizagem, né, a partir dos contos e das histórias, eles falam de muitas pessoas, muitas mulheres, de jeitos de viver diferentes. Então, isso eu acho muito interessante, porque ela vai trazer um conto africano, como é o Manauí, por exemplo, do capítulo 4, mas ela vai trazer um conto hispânico, do capítulo 10, por exemplo, da vida criativa, da mulher que cai dentro do rio procurando os filhos, que ela chorona, né? Então, assim, são muitos jeitos diferentes, né? E culturas diferentes.
E o quanto tanto essas filiações étnicas, raciais, de práticas religiosas, porque lá pelas tantas no capítulo ela vai falar sobre um conto cristão e judaico, né? Nos ajudam a perceber que todas essas formas fazem parte, né? Eu acho que isso é uma das coisas que o livro me abriu uma possibilidade de pensar fora da caixa onde eu estava, né? Quando eu me deparo com ele a primeira vez e que eu vou revisitando ele em diversos momentos desses anos que eu venho lendo, né? E daí ele abre para aquela máxima que é da Simone de Beauvoir, que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher, né? Que é justamente isso, né? Que mundo que a gente está inserido, como é que esse papel vem sendo construído, né? Eu acho que isso é muito importante, porque hoje há muitos jeitos diferentes de ser feminina, de ser mulher, né? Tem mulheres trans, né? Tem pessoas de diversas formas, pessoas que não se identificam com ser mulher ou ser homem, né? Isso não quer dizer que o, todo o toda o simbolismo, as representações simbólicas do feminino e do masculino, ou do yin e o yang, não estão ali, né? Então, assim, tem muitas formas de se apropriar disso, né? E de viver isso. Que eu acho que o livro, mesmo sendo construído, que a Clarice disse que levou 2 décadas para escrever, e que ele tem agora o quê? Foi em 80, 90, né? Que ele foi publicado a primeira vez, início dos anos 90, ele tem uma atualização, que é quando tu vai ler, tu consegue situar ele no mundo. Por quê? Porque ele fala de algo que é ancestral, mas que é do futuro também, né? Eu tenho essa magia com o livro, né? Então, como me dá um nervoso, porque falar de um livro de uma formação, por exemplo, é da psicologia, que é uma formação que eu não tenho, mas que ele tem uma aproximação muito importante que é um livro que tu acessa ele, aquilo que tu quer acessar, né? Então, eu acho que ele tem essa possibilidade. E que eu acho que a biodança nos traz isso. Então, a primeira aproximação que eu queria muito fazer com a biodança é essa possibilidade que a biodança, às vezes a gente brinca, né? Que quer conhecer a biodança, vai fazer uma aula, porque é difícil explicar. Claro, teoricamente a gente consegue explicar, mas é só vivenciando ela que a gente acessa o poder dela, né? Eu acho que um livro, o Mulheres que Correm com os Lobos, tem eu chamo de magia, mas essa aproximação, né? Esse charme, esse elan, digamos assim, né? Acho que isso é uma das coisas que eu queria muito trazer, né? Que essa domesticação que a gente viveu ao longo dessas formações que a gente tem, elas moldam uma subjetividade na gente, trazem uma formação de identidade que ser mulher é assim. E daí eu quero já, talvez, trazer para o momento que a gente vive, que é a história que as redes nos trazem, muitos vídeos de ser mulher é isso, ser feminina é aquilo, né? E o quanto a gente se afasta muitas vezes, se desconecta, porque como tem um predador dentro da gente, a gente vai dizer, eu não consigo ser assim. Então, assim, se eu não sou assim, eu não sou feminina, né? E daí isso tem um impacto dentro da gente, que é um impacto de mexer na confiança, de nos colocar num lugar de submissão mesmo. E quando eu digo submissão, é aceitar aquilo que está sendo dito, muitas vezes, né? E eu acho que isso é uma das coisas que a Clarissa, ao longo de todo o percurso, vai nos dizer o contrário, que não é essa a ideia da natureza selvagem, né? Que ela é tão íntegra com ela mesma, que eu acho que a palavra que a Mirtz usou é muito, muito legal, assim, ela é tão inteira, né? Nessa sua integralidade, eu acho que ela é tão íntegra
que ela não está interessada se o feminino é isso ou se o feminino é aquilo. Ela é quem ela é, né? E o quanto isso é algo que nos tiram, né? Porque mesmo a gente vivendo um momento de que tem uma história de que a revolução ela é feminina, né? É as mulheres que vão mudar o mundo, são as mulheres pretas que vão mudar o mundo, né? Tem toda uma história, uma outra narrativa sendo contada, mas mesmo assim a gente cai no mesmo buraco, porque esse predador ele nos cerca de diversas formas, né? E acho que isso é uma coisa bem importante, assim, que é a domesticação que o livro fala, né? Ela é uma domesticação para que a gente não acesse aquilo que é natural da vida. Eu acho que isso é uma das coisas que eu tinha comentado com a Mirtz, né, nas nossas conversas, que sempre que eu faço um percurso, ou dou uma aula ou uma maratona, uma palavra recorrente é o que é o selvagem, né? Mas o que significa esse termo selvagem, né? E por quê? Porque eu acho que existe uma oposição sempre. A gente só é um pensamento bem dualista, né? Que é assim, ou tu é feminino ou tu é masculino, né? Ou tu é domesticada e daí tu é sensível, é doce, e daí tu é feminina, ou tu não é, né? Então tem essa. Então, se tu é selvagem, tu não é feminina. Né? Então, existe uma estética do que é selvagem, né? E essa estética do que é selvagem é algo que não é doce, não é feminino, né? E não tem uma natureza leve, não tem um acolhimento, não tem uma entrega, né? É algo que é distorcido muitas vezes, né? Que o selvagem para Clarice é o natural, né? E que é uma aproximação muito grande com a biodança, sabe? Eu de pensar que a gente tem uma coisa que eu já ouvi muito a Mirtz falar, que o Rolando dizia que nós somos feitos dos mesmos elementos que tem nas estrelas, né? Que tem na galáxia. Então, assim, mais natural que isso, mais inteiro do que isso, mais íntegro do que isso, né? Então, eu acho que o termo selvagem, ele também tem uma apropriação, né? Hoje na modernidade, digamos assim, no momento atual, que é a possibilidade de você acessar coisas e ter uma vida completamente fora da caixa, só que isso tá ligado muito a privilégios. Quem pode fazer isso? Quem pode viver essa vida natural e quem consegue ser vegano ou comer comidas orgânicas ou uma série de ter uma relação com a natureza que a cidade às vezes não propõe, né? E, e, se cria todo um cenário para você viver esse selvagem, né? E esse selvagem ele não está ligado com fora, ele está ligado com dentro, né? Com uma vida instintiva de tu poder viver aquilo que tu sente, ou poder perceber aquilo que tu sente, né? Acho que isso é algo tão forte para mim que eu aprendi com a biodança, e daí eu acho que o livro, ele, na minha vida, ele só teve uma dimensão de eu conseguir ler ele e vivenciar muitas coisas dele, porque eu tive a porta, e daí eu acho que a porta que ela fala, né, para acessar essa natureza selvagem, essa mulher selvagem, na minha vida foi a biodança, né? A possibilidade de tu dançar sem coreografia, a possibilidade de tu dançar aquilo que tu sente, né? Eu acho essa conexão que eu faço da mulher selvagem é como que eu sinto isso, né? Posso estar no meio do mato, num lugar paradisíaco, mas se eu não estiver conectada com aquilo que eu estou sentindo, e vivendo aquele presente, naquele processo de vivência, né? Não vou acessar. Então, esse jeito de ser mulher ou de construir o meu tornar-se mulher
o livro me trouxe essa possibilidade porque eu acessei a biodança, né? Porque talvez se eu porque a própria Clarissa, ela fala que ela fazia muitas coisas, manualidades com as pacientes dela, né? Então fazia elas bordar, ela fazia elas desenhar, ela fazia uma série de manualidades, né? Ou seja, é voltar para um lugar que os contos trazem, né? Tipo, assim, uma boneca construída pela própria mãe que vai auxiliar a vassalissa a achar o caminho, né? Então tem uma série de elementos que são elementos simples, que não estão ligados ao externo, que estão ligados ao externo, mas que não dependem né? Acho que isso é algo bem importante, assim, e isso faz uma palavra que eu acho que é difícil achar um significado, mas que eu gosto muito, que é desdoma, né? Que é a possibilidade de começar a sair desse processo de domesticação. E que a própria Clarissa vai dizer que é uma vida inteira. Então, assim, acessar essa mulher selvagem, esse arquétipo, conhecer isso é um processo permanente. E é de uma vida inteira, porque, tipo, 40 anos sendo domesticada, não vai ser em 2 que vou correr aí feito uma loba e uivar, né? Então tem um processo que a gente também vai se percebendo, né? E o quanto isso tem uma possibilidade prática, né? E eu trago a biodança como esse lugar, assim, como essa porta, sabe? A dança, né? Acho que a biodança tem a tríade ali, música, vivência e movimento, e todos eles são portas. Tu pode entrar por qualquer um. Tem gente que gosta mais da música, tem gente que gosta mais do movimento, e tem gente que quer estar em grupo, quer vivenciar o grupo, né? E eu acho que isso é um espaço, é um espaço rico para esse arquétipo, né? Para esse acesso. E aí tem tanta coisa para falar, sabe? Tanta coisa, mas é difícil, assim, escolher, né? E eu não sou tão organizadinha como a nossa Mirtz querida, né? Então, acho que eu queria muito trazer isso desses jeitos, né? De ser mulher ou construir a sua feminilidade, o seu feminino, né? Que eu acho que isso é fundamental, assim, porque não existe um jeito ou outro, né? Existem vários jeitos. E a outra coisa que eu acho que é fundamental, assim, é o quanto que é um caminho, assim, para encontrar acessar esse livro, é o que ela vai dizer da vida instintiva, né? O que é necessário que a gente se volte para a vida instintiva, né? E pensando assim, a biodança é um espaço rico para a gente trabalhar os instintos, né? De uma forma segura, né? De uma forma saudável. E o quanto isso, algo tão próprio do ser humano, né? Que são os instintos, e o quanto isso vem sendo... É tão distorcido, né? É tão renegado, né? Então, acho que esse livro, ele traz uma possibilidade da gente olhar para o humano como humano, né? E colocar a vida no centro. Eu lembro que eu fiquei muitos tempos, assim, me perguntando, mas por que que a mulher anda num deserto catando osso? Que era La Loba, que é um conto que eu tenho uma admiração, assim, me toca muito, né? Eu lembro que eu ficava me perguntando, mas o que que faz uma mulher já, né, madura, com toda uma sabedoria, caminhar no deserto juntando osso? Uhum. E daí fui me perguntando, e antes do primeiro percurso que eu fiz na Frater, me veio uma resposta depois de algumas aulas, para fazer a grupo com a Mirtz, né? Algumas aulas, e me veio muito forte, né? É por amor das que vêm depois dela e por amor das que vieram antes.
Então a gente vive num mundo onde o desamor ele é a tônica, né? E fazer isso por amor é muito estranho, porque tipo, como assim? Por que uma mulher anda no deserto juntando osso, né? Então assim, isso para mim tem sido bem cada vez mais forte, assim. Apesar da Clarice em nenhum momento falar sobre vida afetiva diretamente, sobre amor, né? Eu pelo menos não fiz essa leitura do livro ainda, mas isso é muito forte para mim. E o quanto o amor é essa liga, né? Que faz com que a gente consiga acessar esse conteúdo, né? E eu venho pensando muito nisso, né? E isso está muito ligado à vida instintiva, assim, como que você trabalha aquilo que tu sente, né? Como que é a senso-percepção hoje, né? Como que a gente trabalha isso no dia a dia? Porque ela vai nos dizer que a natureza selvagem é a gente se voltar para essa vida instintiva, mas isso é uma prática de aprendizagem e cotidiana, né? E a biodança vai nos dizer a mesma coisa, né? Então, eu tenho as minhas reflexões sobre mulheres que correm com os lobos, vem muito a partir dessa leitura, assim, que eu faço, né? De que, bom, como que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, para o meu dia a dia, esse conteúdo dos livros, né? Do livro que não passe por uma análise o tempo inteiro uma análise, né? Você que ficasse analisando o tempo inteiro, né? Como que você se aproxima desse conteúdo, né? E acho que esse é um conteúdo bem importante, porque eu estava lendo esses tempos o livro sobre o Projeto Minotauro, né? E daí ali o Rolando vai nos dizer que a perda da conexão com a vida ela está ligada à degradação dos nossos instintos. E que é algo que a Clarissa fica no livro nos dizendo, né? Fica nos dizendo, né? Dizendo de diversas formas. E usando a linguagem atual, assim, eu entendo que o livro ele poderia ser vários tutoriais de YouTube, né, de redes sociais, porque em cada capítulo, né, tem o conto, mas depois ela vai dando perguntas, ela vai nos perguntando, ela vai nos dando o caminho para a gente conseguir acessar aquele conteúdo na nossa vida cotidiana, né? E eu faço uma leitura do livro que é... Acho que eu iria do capítulo 1 a 9 mesmo, né? Como um capítulo, como um primeiro acesso ao livro, né? E de conseguir identificar várias situações ou tutoriais para te acessar a natureza selvagem do rio abaixo do rio, que é o mergulho, né? Porque a partir do capítulo 10, ela traz muito o rio abaixo do rio, né? Que é mergulhar nesse lugar onde você vai encontrar aquilo que você precisa no momento, né? E daí tem capítulos que vão nos dar, por exemplo, a Donzela Sem Mãos, que até tu fez um trabalho de vivencial com ele, né? Que eu ainda não fiz, mas de todo um caminho a ser percorrido, de diversas fases da vida, de diversos ciclos, né? Então, assim, acho que teria muitas coisas para falar. Eu tenho muitas páginas aqui, gurias. Mas eu também quero que a gente possa conversar, né? Sobre o livro, sobre o Vivi, que... eu só Oi. senti falta, assim, porque tu colocaste, né, não, a Mirce é psicóloga, mas tu também tem um trabalho lindo dentro da área da saúde, além de ser facilitadora de biodança, uma excelente facilitadora de biodança, que trabalha muito com as questões do feminino, né? Tu é assistente social, né? Então tem uma Sim, base, né? Não é que tu tirou do nada isso, né? Tem toda uma sim. construção que talvez não tenha uma visão que é uma visão da psicologia, mas tem
uma outra visão, que é a questão social, a questão É, da é, mulher a sim. partir de uma perspectiva social, né, eu acho importante Sim, eu isso, né. acho que sim. Eu acho que essa leitura mais sociológica, né, e sobre a sociedade, sobre a análise assim contemporânea, digamos assim, eu vejo isso no livro, né, muitas questões assim que ela traz e principalmente essa acho que a minha formação me leva para isso, né? Olhar, assim, que ela vai em vários momentos dizer, olha, a natureza selvagem está aí disponível, não tem classe social, não tem cor, não tem religião. Então, a minha base de estudo é essa, com certeza, assim, eu acho que isso fez com que eu conseguisse acessar o livro quando eu estava na faculdade ainda, porque eu comecei a ler ele quando eu estava no início da faculdade, né, de serviço social. Então, acho que sim, eu acredito que sim, contribuiu bastante. E acho que as minhas contribuições eram um pouco isso, assim, o início da conversa, né? Porque eu entendo que, para mim, não tem fim, ele é permanente a leitura do livro, né? Eu tenho uma prática que toda vez, uma vez por ano, eu leio o livro, né? E esse ano eu li porque eu fiz um trabalho em Pelotas, né? Que era a Travessia Selvagem, que foi o terceiro percurso que eu tenho do livro que não é bem do livro, mas que eu uso esses tutoriais que eu entendo que a Clarice nos traz, né? Para fazer um trabalho para mulheres, né? Mulheres cis, mulheres trans, que queiram dançar biodança, fazer biodança e se aproximar desse conteúdo também, né? Era isso que eu teria para contribuir inicialmente, gente. Legal, Vivi, legal. Não, super, maravilhoso, maravilhoso. Vivi, vamos abrir para o pessoal, né, eu vou tirar os destaques, assim, para que a gente Tá. possa conversar todos, deixa eu só achar aqui, que eu nunca acho onde é que eu tiro os destaques, mas daí quem quiser, contribuir aí com a conversa, né, daí já vai, colocando aí a sua isso, consegui. Legal. Tu tirou, né, o destaque, né, Vivi? Tá, legal, super. Eu não estava achando onde é que era. Me atrapalha às vezes. Então, deixar, assim, aberto, né, para quem quiser aí dialogar aí em cima dessa introdução aí que a gente fez, né. A gente vai ter uma meia horinha ainda para fazer esse bate-papo. A Vivi trouxe uma coisa que eu acho que gostaria de contribuir também. Eu fiz alguns teve assim, durante a pandemia foi quando eu mais estudei esse livro, né, daí eu já tinha lido ele anteriormente, já desde que ele foi lançado eu tinha ele, né, mas eu retomei ele muito forte durante a pandemia, fazendo um trabalho que vocês têm o registro dele no YouTube, né. Que eu fazia toda a apresentação teórica, depois a gente trabalhava o grupo mais em nível, de subjetividade, representação daqueles de cada capítulo, mas a parte da minha colocação a respeito do que eu percebia em cada capítulo está lá no canal, tá. Tem uma playlist inteiras para cada capítulo, tem uma reflexão, né, e são reflexões um pouco longas, porque era um trabalho que a gente fazia que tinha 2 horas de duração, então, cada vídeo tem mais ou menos 1 hora de duração, que era a minha explanação teórica. Ali é só a minha explanação teórica, não tem, nada, assim, além disso, a discussão em grupo não ficava registrada. E teve esse trabalho, né, Vivi, que a gente depois um dos trabalhos que eu desenvolvi em cima do livro, que é do Donzelas Sem Mãos, né, que é todo porque me chamou a atenção desse capítulo, agora eu não me lembro o número dele, tu se lembra, Vivi, qual é o que número que é esse capítulo? Não me lembro mais, mas ele é um dos últimos, né. Eu acho que ele é o capítulo 14. É, eu acho que é o Eu tô com o livro 14, aqui. ele é como se ele é É. quase um Uhum. fechamento de todo o processo, né. Então esse Ela chama de A Iniciação da Floresta Subterrânea. É o exato. 14. Uhum. É.
e vai falar de um processo iniciático duplo, né, é muito interessante isso, porque quando, ela a donzela sem mãos, ela sofre um processo iniciático, daí ela se acha lá como o a esposa com A filhos, esposa do... ela consegue superar isso e daí, superar um primeiro trauma, né, e vai, consegue se achar um amor e viver, ter um filho, pá-pá-pá, e daí ela acha que está tudo bem, e daí vem uma outra iniciação, né, vem uma coisa muito mais profunda, que é entrar mais profundo ainda. E a Clarissa desenvolve esse trabalho em workshops, não sei onde exatamente que ela trabalha isso, mas ela descreve que ela trabalha em 7 encontros, né, porque o trabalho são 7 passos, então ela trabalha em 7 dias. Então se reúne com a mulherada lá, fica uma semana e vai trabalhando em cada dia um passo do processo. Então, daí eu trouxe isso, claro, eu não trabalhei exatamente dessa forma, mas criei um trabalho que era só sobre esse conto. E também acho interessante nesse conto que o primeiro processo iniciático é que ela é praticamente vendida, a donzela, né? Então, assim, ela está atrás de uma macieira e a macieira ela é praticamente vendida para alguém que nem que não sabia nem qual é a procedência, né? Então, Uhum. é um processo iniciático que começa já assim, né? De um... É a perda da E poderia ser... inocência, né, a perda da ingenuidade na realidade, né. Então, Vamos ver, Helena. a Helena quer contribuir. Vamos lá, Helena. Não sei, não sei se é mais uma dúvida, assim, o que é que vocês acham, né? Porque, assim, é um livro que vem falar do resgate do feminino, né? Assim, esse feminino selvagem, que a gente é cheio de, de preconceitos e de estereótipos sobre, sobre o que seria esse selvagem, né? Que às vezes eu acho que a gente está tão desconectado, vê isso com tanto equívoco, né? Eu não acho que a palavra não é erro, mas é com tanto equívoco que a gente acha que o selvagem é só o destruidor, o bravo, mas o amor está no selvagem, a delicadeza está no selvagem também, né? Porque eu entendo o selvagem como natural, e o natural na natureza, o leão, a leoa, ele pega a gazela, brinca com os filhotes. Então, tem as duas coisas. Então, na natureza tem os dois elementos, né? Aí eu fiquei pensando assim, porque eu vim assistir assim, pensando em trazer isso dentro do grupo de biodança. Então, eu estou ouvindo vocês e estou ouvindo com um outro ouvido também. Não só necessariamente do que vocês estão contando, mas como encaixar isso metodologicamente falando, no trabalho e tal. E aí eu fiquei pensando assim, é um trabalho, assim, ouvindo vocês, eu cheguei à conclusão de que acho que é importante a gente começar pelo começo, por esse primeiro conto aí do resgate do selvagem, do que ir para um outro, né? Mesmo que depois a gente não siga necessariamente a ordem do livro, mas talvez começar pelo primeiro conto, eu acho que seria importante, até para contextualizar essa coisa do selvagem e tudo, né? Mas, assim, um trabalho restrito ao feminino, ou pessoas que se sentem do feminino, ou algo aberto? Assim, da experiência de vocês, o que vocês acham sobre isso, assim? Eu sei que às vezes é um tema que é complexo no nosso momento atual, mas eu acho que é uma coisa para a gente pensar sobre, para a gente ver possibilidades, né? Não como uma coisa definitiva, né? Porque ao mesmo tempo que eu sinto uma necessidade desse contexto feminino, do feminino, independente, podem ser mulheres trans, não está restrito Sim. a ser só mulher, né? Mas pessoas que se sentem mulher. Mas e essas pessoas que
não necessariamente tem uma autodefinição mais categorizada, vamos dizer assim, né? Ou mesmo homens que queiram fazer esse trabalho, como que a gente pensaria isso assim, né? Porque aí eu vou voltar, porque eu já fiz coisas com mulheres e eu sinto uma força nesse espaço. E às vezes, quando tem homens, eu não consigo chegar quando tem. Dá para entender? Mas, ao mesmo tempo, também eu fico tipo assim, nossa, mas sabe assim, eu acho que meu senso politicamente correto fica querendo conversar com, dialogar com esses dois lugares, não sabe muito para onde ir. Então, estou perguntando aí para saber como é que vocês vivenciam isso, o que vocês acham, enfim. Não sei, Vivi, tu quer falar um pouquinho da tua Pode experiência? ser, Vamos pode lá. ser. Eu gosto muito mesmo de trabalhar só com mulheres, tá, Helena? Gosto muito mesmo. Eu acho que as mulheres, elas viram um oceano, assim. Acho que uma vez eu fiz uma casa das mulheres com a Mirtz e estávamos em eram 3 ou 4 mulheres e parecia que aquela sala era cheia de mulheres, né? Então, assim, eu gosto muito. Só que o que que eu penso, tá? Hoje eu faço o aberto para quem se interessar, né? Se eu vou propor, eu não delimito mais, não defino mais, é só com mulheres. Não, porque eu acredito e a minha forma de pensar hoje é que tanto o feminino como o feminismo a gente tem que discutir entre os pares. É uma pauta que ela precisa ser discutida, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser vivenciada por todos, né? Então, isso é uma das primeiras coisas que eu acesso, assim, quando escuto a tua questão, assim, né? Acho que tem processos diferentes, né? Por exemplo, eu tenho uma experiência recente de um grupo para mulheres que viveram situações de violência sexual, né? Mulheres cis e trans. Nesses, eu faço restrito. Eu trabalho também conteúdos do livro, mas é restrito, né? É só para mulheres cis ou trans, né? Agora, o processo de biodança com base no livro, eu faço aberto. Eu tive uma experiência recente de um grupo em Sapiranga, né? Que a gente fez um percurso, foram 8 encontros, 6 ou 8 encontros, e tinham 2 homens, né? E foi muito interessante o relato do que foi até o final, porque teve um que ele desistiu no meio do caminho. Ele disse: gente, eu tenho conversado sobre isso com a minha esposa, porque ela ia fazer o grupo e ela no fim adoeceu e ele disse: mas eu vou. E ele foi, né? E foi uma experiência muito interessante, né? Da gente poder discutir os elementos do livro, o que a própria biodança, né? Os elementos, assim, eu acho que a biodança é uma ferramenta que, na minha cabeça, talvez eu não saiba explicar, mas na minha cabeça casa, no que eu sinto, casa profundamente, assim, né? A gente trabalha ecofator, a gente trabalha o grupo, a gente trabalha a vivência, tudo com base nos contos, assim, né? Então, eu sinto que eu já não consigo mais trabalhar, talvez só com mulheres, os percursos, né? Eu Nesse queria sentido. meter um pouquinho minha colher aí, Vai lá, né? vai lá. Eu passei, né? Na realidade, assim, eu conheci a proposta de trabalhar com questões de gênero com o próprio Rolando, que fazia um trabalho muito tradicional, né? Nos anos 80, onde existiam as danças masculinas, as danças femininas, então se dividia o grupo em masculino e feminino, e as mulheres dançavam para os homens dançavam para as mulheres, né. E isso, assim, a gente olhando isso hoje, chega a ser, assim, uma coisa meio chocante, né.
Mas, como eu vivi isso em primeira pessoa, pessoal, nos anos 80, naquele contexto histórico, tinha completa coerência, né? E foi naquele momento histórico, os grupos, que daí, assim, eu fico muito mobilizada, eu era estudante de psicologia ainda, e recém tinha formada em biodança, né? Eu comecei a fazer biodança em 82, né? E logo depois já comecei a formação, né? E em 86 já estava titulada e tudo, né? Então, para mim, fazia um super sentido, porque eu me sentia nesses trabalhos muito empoderada, né? Tanto que daí eu fui buscar fazer uma pesquisa e comecei a me interessar muito pelas questões do feminino, né? Então, naquele período, eu acho que nos anos 80, nos anos 90 eu começo a trabalhar com um grupo só para mulheres, tá? E crio uma extensão que é biodança e o feminino, tá? Sou criadora dessa extensão. Então, naquele momento, nos anos 90, tinha todo sentido fazer grupo só para mulher, né? E era, assim, muito forte, e era uma mobilização, era uma comoção aquilo, né? Porque, de repente, a gente descobria juntas, né, toda uma questão de solidariedade, de cuidado umas com as outras, de identificação, de valorização do feminino, né, que não era, a minha geração não tinha acesso a isso dessa forma, né? Então, ah, a Rosmarie Muraro, que é uma feminista que tem bastante texto sobre isso, né? Ela vai falar assim o quanto as assim as mulheres da minha geração, né? Eu vou fazer 60 no ano que vem, né? As mulheres da minha geração, da geração da Rosmarie, que era mais velha, né? Conheci ela pessoalmente, e pessoalmente não fiz cursos com ela, trouxe ela para trabalhar na Frater algumas vezes, alguns de vocês talvez tenham feito os cursos com ela também, né? E ela traz assim o quanto nós mulheres, as mulheres da década de 80, as mulheres da década de 90, se identificavam muito com o padrão masculino, né? Então, esse padrão de competitividade, de agonista, de ir para o mundo, lutar e abrir espaço, a marretada, né? E competição, e todo o padrão capitalista, neoliberal, né? A gente se identifica e tenta fazer a mesma coisa, né? E a Rosmarie dizia, não, mas não é por aí, porque a gente vai morrer igual os homens de estresse, né? Então, na realidade, a gente não tem que, é outro feminino que a gente tem que resgatar, né? E que ela fazia muita comparação com o que ela chamava, aí eu acho que já estou trocando de autor, né? Não é a Rosmarie que falava disso, mas agora não faço referência exata de onde é que eu peguei essa citação, essa ideia, né? A questão das filhas do pai, né? Então, que essa geração, ela não se identifica mais com as mães, né? Ela vai começar a se identificar com os pais, porque os pais masculinos, né? Não, que tinham os valores de sucesso, de liberdade, de ir para a vida, e as mulheres não querem mais aquele papel de mulher submissa dentro de casa, né? Então, essa é a minha geração, e por isso fazia todo sentido naquele momento, né? Como uma coisa de reforçar essa identidade, né? De buscar um grupo só de mulheres que reforçassem essa história, né? Esse resgate dessa mulher que vinha ancestral, dessa mulher que ficou lá antes do patriarcado, resgatar isso, né? Só que o tempo passou, né, pessoal? E daí eu acho que o que a gente tem que ver hoje já não é mais o trabalho do feminino enquanto reafirmação do feminino em si, entre mulheres, mas sim ver que
o feminismo em si, ele vai denunciar uma questão que é estrutural da sociedade, que não tem a ver. A questão do patriarcado ter uma relação de opressão com as mulheres não está separado da opressão de outras minorias, entre aspas, né, que são, na realidade, maiorias depois, né? Então, a gente vai ver aí como a questão dos preconceitos por raça, né, do racismo, ligado, são questões que estão ligadas, né? Então, uma das coisas que eu acho que é importante a gente perceber que o fato de a gente nascer mulher não nos faz, né? Não nos faz feministas, né? A gente vai ter mulheres super machistas, né? Super cerceadoras, né? Do feminino em si, né? Então, a, a, e a gente vai ver homens que são super matrísticos, né? Que, que tem uma visão matrística, uma visão de cuidado com a vida. Então, a partir dessa leitura, eu entendo que um trabalho sobre o feminino, inclusive, tem toda uma reelaboração da formação feminina sobre isso, né? Eu reelaborei toda, foi um processo muito difícil para mim, que era assim, todas as certezas da minha vida foram para o água abaixo. Tudo o que eu construí durante anos de trabalho não servia mais, foi muito duro, mas hoje eu sinto, puta, graças a Deus que eu passei por isso, né? Porque eu acho assim que veio uma outra, ou graças a Deus, quanto mais Uma do outra que Deus, camada, né? mas vem outra, vem outra entendimento, que eu acho que esse processo de entendimento desses fatores, ele está muito, muito forte. O processo, porque eu ainda estava em processo e considero que ainda estou em processo, no meu último livro, que é a Cura Ancestral, né? No Cura Ancestral, já tem toda uma visão, o pessoal eu me lembro que uma pessoa que fez a tradução, uma das traduções, né? Que um homem que fez uma tradução, agora não vou revelar qual das línguas, porque para não dizer do tradutor exatamente, né? Mas ele me perguntou, mas Mirtes, quando é que tu vai falar do feminino nesse livro? Né? Porque na realidade é um livro sobre a história do patriarcado. Então, na realidade, o resgate do feminino, ele não é um resgate só para as mulheres. Ele é um resgate para o mundo, pessoal. O patriarcado, as feridas do patriarcado estão em todos os lugares, em homens, mulheres, crianças, em todas as pessoas. Todas as pessoas têm marcas do patriarcado. A nossa sociedade, o planeta está entrando em colapso. O nome disso é patriarcado, né? Então, esse trabalho do feminino não é só para mulher, não é só para mulheres. Ele é para qualquer pessoa que queira resgatar a sua humanidade, né? Então, eu tenho esse entendimento, e a partir de quando veio esse entendimento, vem quem quiser nos grupos, né? Vem quem quiser. Então, bom, teria muita coisa para falar sobre isso, sobre esse processo. Eu vou deixar para vocês um texto, que é o último texto que eu escrevi, que é um texto para formação de feminino e para formação de gênero, que eu reelaborei. Eu tinha uma apostilazinha lá que já não servia mais para nada. Eu criei uma nova apostila e botei, já publiquei ela, botei numa revista, né? Então, vou deixar o link dessa publicação para vocês verem. Eu contei todo o processo e por que que hoje eu trabalho com qualquer pessoa que queira trabalhar em resgate do feminino, né? Mas continua sendo a formação, né? Tem duas formações que eu dou, uma biodança e gênero e outra biodança e o feminino. Continua sendo a formação do feminino, mas às vezes eu chego nos grupos para dar formação do feminino
e só tem mulher nos grupos. E daí as pessoas, daí eu pergunto: "Por que que não veio homens?". "Ah, mas não é formação feminina". É, mas e os homens podem ser convidados também. Os homens Eu têm que tenho, vir. só um parênteses, eu tenho vivido, geralmente as pessoas me perguntam, a gente pode abrir porque tem homem interessado? Claro, pode sim. Vamos ver a Cláudia, depois o Vitor. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Eu escutando vocês, eu me veio muito assim na cabeça o conto do Barba Azul e aquela parte, né, que é onde a mulher ela abre a porta e ela encontra ali dentro daquele local várias mulheres, vários esqueletos mortos. Para mim me veio muito essa questão que quanto que nós fomos, humanos, independentes, mulheres ou homens, fomos matando e sufocando, né, através dessa domesticação todos os nossos desejos, todas essas outras mulheres que tinham dentro de nós, a mulher sonhadora, a mulher que queria trabalhar, a mulher que queria ser mãe, a mulher que queria estudar. Então, no decorrer dos anos, quanto que a gente foi matando esses desejos, essas vontades, né, devido a toda uma situação ou seja ela qual o motivo, né? E quando essa mulher fecha a porta e ela quer fazer de conta que nada aconteceu, não, eu vou fazer de conta que eu não estou preparada para olhar isso, mas aí vem a chave, que essa chave sangra, e essa chave diz, né, não tem mais o que tu negar, não tem mais como tu negar, não tem mais como tu fazer de conta que as coisas não estão aí. Então, para mim, me vem muito essa questão da biodança, né? O quanto que a biodança nos dá essa clareza diante da vida, assim. Não tem mais como negar quando tu abre a porta e tu precisa olhar realmente para tudo isso. E olhar todas essas mulheres e todas essas idealizações que nós fomos sufocando no decorrer da vida, devido a imposições, muitas vezes, né? Então, isso me veio muito nesse conto. Claro que são várias. É um leque muito grande, né? Uma leitura, ela é imensa, mas essa parte especial para mim foi muito forte. E quando eu li esse livro, né, que eu estou acompanhando, estou fazendo, e inclusive até já fiz duas maratonas, né? Eu tenho grupo só de mulheres, falando exatamente mulheres que correm com lobos, e esse foi um dos capítulos que nós falamos, o Barba Azul, o Predador, né? Então eu achei assim me chamou muita atenção, né? Então era isso que eu queria trazer assim, Obrigada, Cláudia. tá? Obrigada. Obrigadão. Eu tenho uma coisa que, só rapidinho, tem uma coisa que eu levo para a vida do livro, que é não tem como desver. Então, tu até pode É, escolher em que momento você vai retomar aquilo, mas desver não tem como. é. Vamos ver o Vitor, né? E daí a gente vai encaminhando para o final, tá bom? Vamos lá, Vitor. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, es súper tarde, en realidad fue lleno a la que me pasó porque no sabía que había Ah, en un encuentro hoy. Entonces, creo que se fue la imagen, ¿o me ven? no, te ven, estoy viendo. Sí, sí. Ah, ok, ok, perfecto. Eh, y bueno, nada, primero siempre me deja asombrado todo lo que tú has hecho, por lo menos en el movimiento de biodanza, ¿no? Y ahorita cuando dijiste que tuviste que en un principio, pues toda esa estructura que había en el género dentro del sistema de biodanza, pues a ti te empoderó, pero después te volviste a conseguir como con otra realidad y te tocó
reaprender y desconstruir, y eso no es fácil, no es para nada fácil en una persona, por lo menos yo, que siento que mi proceso de evolución y de desarrollo personal me ha tocado confrontar bastante ese tema del género, cuestionarme qué es el género, cuál es mi género, si es algo real, si es algo inventado. Eh, y yo siento que biodanza, en esencia, cuando tú decías eso, yo decía, bueno, biodanza es feminista. El sistema biodanza es feminista porque biodanza te saca de la estructura del género. O sea, no está pautado en ninguna consigna, en ninguna danza, que algo está especificado por tu expresión de fenotipo. Y, y que a su vez, por las personas que practican biodanza, no, eso no está tan claramente expuesto, ¿no? Muchas veces en biodanza escuchamos los hombres, las mujeres, grupos de hombres, grupos de mujeres, estas danzas son masculinas, estas danzas son femeninas, pero son las interpretaciones al sistema que le da la persona que está facilitando. Y yo siento que es muy importante tener eso en cuenta, porque a veces creemos que el problema del género es algo que está experimentando una minoría, ¿no? Ese problema, o sea, por ejemplo, la comunidad LGBT o ciertas mujeres de alguna cultura, pero en realidad el tema del género es algo que todos tenemos que evaluar en nuestras vidas. Y yo siento que si no hemos recibido ese llamado es porque algo se nos está escapando de las manos. Entonces, bueno, yo siento que es muy importante, pues, y te lo agradezco que siempre lo tengas presente. A mí me asombra hasta cuando en las maratonas de biodanza, bueno, no sé si esto es un espacio de biodanza, ¿no? Pero cuando tú agarras y dices cosas que yo he estudiado en mujeres que corren con los lobos contigo o en la cura ancestral, yo digo, excelente. Gracias, Mirta. Graças a ti, Vitor. Vitor é da Venezuela, né? E espero que vocês tenham. Não vai dar tempo de traduzir o que ele falou, se alguém não entendeu, né? Como o espanhol é muito próximo ao português, eu espero que vocês tenham conseguido falar, né? Mas eu quero. Outro dia, o Vitor sempre faz meus cursos e tudo, fez todo Mulheres Correm com os Lobos, eu acho que fez em mais de uma língua até, fez em português, em espanhol, e assim, o Vitor, outro dia, tu saiu agora desse grupo que a gente está estudando o cura ancestral, né? E depois daí eu falei sobre o Vitor, eu queria aproveitar que o Vitor está aqui hoje para falar assim da importância do Vitor para mim, porque o Vitor é um cara super questionador, né? Ele é super inteligente e questionador, né? Então ele não me deixa dormir no ponto, né? Se eu falo qualquer coisa assim de que revela, né, uma contradição que eu não estou ainda resolvida, o Vitor consegue ver e me diz, Mirtes, olha aqui o que tu está dizendo. E eu quero te agradecer muito, Vitor, porque assim me desacomoda, né, e me obriga a rever as minhas posturas. Então, claro, o Vitor não é a única pessoa que me ajudou nesse sentido, né? Mas eu acho que a tua presença aí nos cursos e na minha vida, né, Vitor, sempre trouxe um desacomodar nesse assunto especificamente. Eu acho que tu estuda muito isso, né? Muito essa temática e sobre essas questões de gênero especificamente, o que que é masculino, o que que é feminino, como isso se trabalha dentro de biodança, e o Vitor traz muito isso e me obriga a repensar. E teve um trabalho que eu fiz agora nesse intervalo que a gente fez dos estudos do livro, a gente está fazendo em espanhol o estudo desse livro que eu escrevi, O Cura Ancestral, né? E daí a gente fez os 6 primeiros capítulos e depois mais, agora estamos fazendo o segundo tempo, são 12 capítulos, né? E no intervalo,
a gente conversou muito, discutiu muito sobre o e como é que trabalha gênero em biodança, e o que é isso, e o que é ser masculino e feminino, mas não pode ser que não é assim. A gente discutiu muito naquele grupo. E cara, Vitor influenciou um monte o meu trabalho sobre o cura ancestral, né, num trabalho que eu tinha que dar em Torino. E daí, eu me dei conta de o quanto, né, quando a gente está trabalhando a questão gênero, a gente está trabalhando as questões, de porque gênero, pessoal, é o papel que nos dão socialmente, na realidade, né. São os papéis que nos dão socialmente, o que que é ser o homem e o que que é ser mulher, né. E esses papéis são muito rígidos. Então eu fiz todo um trabalho em Torino, que tinha a ver Turim, né, que em português é Turim. Eu fiz esse trabalho, hã, com caminhares. Então, porque o Rolando tinha uma coisa assim: "Ah, vamos fazer o caminhar masculino e o caminhar feminino", né. As mulheres fazem o caminhar masculino, os homens fazem o caminhar feminino. Como eu disse, para aquela época fazia sentido. Né. Hoje é reforçar estereótipo, mudou o tempo é outro, a gente tem que rever isso. Naquela época onde o Rolando estava dando, tinha um sentido isso, era importante. Lá no meu texto vocês dão uma olhada que eu falo sobre isso mais, detidamente, né. Mas a nesse momento eu digo: "Eu tenho que trabalhar todas as possibilidades de caminhar". Então eu fui abrindo esse um caminhar masculino e feminino para um caminhar mais sensual, um caminhar mais vital, e trabalhando a identidade a partir desses caminhares, ou seja, a na realidade, naquele momento eu me dei conta, não, todas as pessoas são trans, não existe ninguém que não seja trans, todas as pessoas são. Porque todas a nossa identidade não é uma coisa estática, é um fenômeno fluido, hum. Então isso faz com que, essa certeza de que eu sou de um jeito, é só é uma ilusão, né, porque eu posso ser de todos os jeitos. Então, eu deixo isso para vocês refletirem, porque a gente não vai ter, mas foi uma conclusão e eu te agradeço, Vitor, porque eu me dei conta disso durante um trabalho e foi em cima de alguns questionamentos que tu fez. Eu olhei para o grupo, não, estou trabalhando o gênero, né, eu olhei para o grupo e digo: "Não, aqui todos nós somos trans, todos nós estamos fluindo com essa identidade e não temos certeza absoluta, né, nós não somos seres fixos". E agora eu estou fazendo uma super pesquisa. Já publiquei agora no Instagram um pequeno texto sobre isso, mas eu quero estou ampliando, vou publicar um texto maior, que é sobre identidade e alteridade, que já é fruto das reflexões sobre gênero e o que que é identidade. Então, minha cabecinha vai fazendo essas conexões. Mas aí depois eu deixo os links para vocês. Esse texto do Instagram, ele é bem pequenininho, tá, é um textinho pequenininho, mas eu estou escrevendo já o texto maior para ele, né, um texto mais elaborado, sobre a questão da identidade. Então é isso, pessoal, A Lili queria falar, ah, Mirtz. não, Dá fala, tempo fala ainda? Lili, rapidinho. fala lá, Lili. Dá tempo, Vai meninas? rapidinho, vai dar uns É 5 bem, minutinhos. bem rapidinho. Eu anotei algumas coisas, assim, vocês falando de algumas histórias do livro, né? E para mim me veio algumas palavras, assim, tipo depuração, ou quando trata, assim, de ela caminhar no deserto e juntar
ossos, na verdade ela está juntando os cacos, juntando as histórias dela, né? Depurando o caminho dela, juntando-se, harmonizando para se formatar, para ressignificar tudo que ela passou, né? Então, só algumas coisas assim, se reconstruindo. Na verdade, a história do feminino e do masculino, ela se entrelaça e a gente se reconstrói o tempo todo. E a Mix usou agora uma palavra nessa última exposição do fluido, né? A gente se reconstrói, uma hora nós somos mais femininas, mais masculinas, e é isso, não é uma coisa estanque, e a vida não é estanque. Então, e falando assim sobre essas palavras, sobre o que me veio, vai ficar mais reverberando tudo isso. Agradecer também que vocês trouxeram muito esclarecimento sobre tudo isso, né? E deu vontade de aprofundar no livro e mais questões assim, e tragam mais histórias, mais textos, mais livros para a gente, que eu achei maravilhoso. Só gratidão para vocês, meninas, gratidão para todo mundo que está aqui. Obrigada, Lili. Vivi, Beijo. querida, muito obrigada por aceitar o convite. Foi uma honra trabalhar contigo, maravilhoso. Vamos programar mais bate-papos desse tipo, assim, porque foi muito gostoso estar contigo. A honra foi minha, foi um desafio, mas aqueles desafios que são bons, assim, né? De pensar também e sentir e fluir, né? Acho que é isso que tu traz, assim, de que as identidades são fluídas e que existem muitas formas de ser, né? E o quanto isso é valioso, né? Porque as pessoas podem construir muitas formas de viver também, né? Porque a forma como a gente vive hoje não deu certo, né? A gente passou por uma pandemia, a gente está vivendo as mudanças climáticas, 2 guerras acontecendo, então, ou seja, a gente precisa construir novas formas de ser e novas formas de viver, né? Então, eu agradeço e estamos disponível aí, acho que a gente tem que bater muitos papos. E eu quero convidar vocês também, depois, Vivi, tu pode deixar lá no eu não sei se tu tem o trabalho da tua monografia publicado. Tenho ele em PDF, sim, em Ah, formato, tá. não. Não, de Fiz repente um até livro. eu vou te aconselhar tu mandar para o Agostinho, para ele publicar no Pensamento Biocêntrico, para a gente poder ter acesso a esse Tá. trabalho, né? Acho bem importante. Ele tá finalizando agora mais uma edição, então já pega e manda para ele, tá? Que é uma revista que a gente tem onde a gente publica, né? E assim, deixa ali o teu Instagram, teu contato, Vivi, para quando se tu tem algum trabalho previsto agora por essa temporada aí, já parece que tu tem um trabalho no Uruguai, né? Tinha um trabalho com a Dani, mas a gente era no feriado, foi início de Ah, novembro. tá, A princípio, por enquanto, eu vou fazer janeiro, fevereiro, um grupo para mulheres que sofreram situações de violência sexual, né? tá, E daí vou estar publicando. Mas, por enquanto, tá é isso que bom. eu tenho previsto. Tá, então sigam a Vivi lá no Instagram, deixa teu Instagram, tá? Que daí vocês vão sabendo Tá no chat aqui. próximos capítulos, tá bom? E eu vou deixar os meus trabalhos lá também, se vocês quiserem fazer uma publicidade agora, se vocês quiserem livros maravilhosos para dar de Natal, tem 2 livros meus. Aí é só encomendar na Frater, tá? O Momentos Estruturantes e o Cura Ancestral. Tá bom, pessoal? Irtes, Diga. quería, si me permites, hay un libro que me gustaría recomendar, aparte de Momentos Estructurantes, que amo, es uno de mis libros favoritos. Hay un libro muy bueno, que es este, que se llama Beyond the Gender Binary. Ok. Es de un poeta hindú Uhum. y habla sobre sus experiencias personales desafiando el género en la sociedad, y es un Uhum. libro muy bonito para reflexionar sobre el tema, pues a quien le interese, pues es este. Si estuviesen aquí se los prestara, Vitor, pero...
Vitor, se puder ter uma fotinha e deixar ali no No nosso grupo. chat, N- tá? Isso. No No te, grupo. no, ¿Cómo, Mirta? Se tu puedas hacer una foto y Sacarla, dejar ¿no? ahí Sí, sí. en el grupo WhatsApp, ¿ok? Ok, perfecto. Bom, então tá, pessoal. Um grande abraço. Gostei muito da participação de vocês. É uma honra receber vocês. Nos acompanhem aí. Eu vou depois deixar no grupo quando a gente passar para o YouTube. Vocês podem compartilhar à vontade o, o link, tá? E vão lá visitar o canal também, porque tem outras coisas bem legais. Tem lá cada um dos capítulos do Mulheres que Correm com os Lobos, e tem outros tantos estudos de vários livros, tá? Então, fiquem à vontade de ir lá e conhecer, e compartilhar e deixar os seus comentários, eu vou ficar muito feliz, tá bom?